Beleza. Gravando. Então, gente, vamos lá. Ah, vocês entendem que o dinheiro ele é uma questão emocional? Ai, meu Deus. Agora eu Vocês fico estão- até com medo, Mari. Então, se ainda não tem essa percepção, a partir da aula de hoje vocês vão ter. Porque, assim, lembrando que tudo que nós formos falar aqui, mesmo relacionado, sendo, né, embasado, trabalhado dentro da psicologia, é voltado para a questão financeira, tá? Óbvio que algumas coisas a gente pode ampliar para outras áreas da nossa vida, óbvio, porém, sempre com foco na organização financeira, nas nossas questões financeiras e no nosso uso do dinheiro. Então, assim, eu intitulo essa aula como o comportamento humano do dinheiro. Você fala, poxa, Mário, mas como assim? O dinheiro não é humano? Então, como que ele tem comportamento? Se o dinheiro ele não é humano e ele tem comportamento, esse comportamento ele vem através de quem? De nós, através da nossa pessoa. Então, o nosso dinheiro ele se comporta da maneira que nós nos comportamos, na maneira como nós enxergamos o ambiente, nós enxergamos a realidade. A partir de nós, o nosso dinheiro começa a se comportar. Aí você fala assim, poxa, Mário, mas o dinheiro ele não tem vida própria. Mas às vezes parece que ele tem, porque ele some, não é? Então, se o nosso dinheiro some, a gente está perdendo a noção de para onde ele está indo. E se a gente está perdendo essa noção, é porque a gente não está dando a devida atenção no funcionamento de como essa roda do dinheiro está girando. E hoje, na aula de hoje, eu vou mostrar para vocês como que nós nos comportamos e, consequentemente, o nosso dinheiro se comporta. Então, assim, Mário, só um instantinho, essa aula vai ficar gravada na plataforma. vai sim, tá? Mas se vocês quiserem anotar, fiquem à vontade. Se quiser fazer pergunta, fica à vontade, tá? Qualquer momento pode interromper, não tem problema não. Então, vamos lá. Como que esse comportamento acontece? Às vezes, sem a gente nem perceber, né? Como eu falei, você hoje, né, nós somos hoje um resultado de como nós nos construímos, a partir de como nós nos construímos. Então, a partir dessa construção, é como a gente se comporta no nosso dia a dia. Que construção é essa, Mário? O nosso comportamento ele se dá através de uma fórmula, digamos assim, é uma dinâmica. Como que é a consequência do comportamento? O comportamento ele vem através do nosso pensamento. A forma como nós nos alimentamos, a forma como nós enxergamos a vida, aquilo que nós absorvemos no nosso dia, forma em nós pensamentos, gera em nós esse pensamento. Esse pensamento se traduz em emoção. Ele acumula essas emoções e, através dessas emoções, nós determinamos os nossos comportamentos, as nossas ações. Ou seja, o pensamento ele vai se refletir em emoção, e essa emoção se traduz nas nossas ações. Então, já viu as pessoas falarem assim, agiu por impulso, agiu pela emoção? É exatamente isso. Nós, né, mais à frente eu vou falar sobre isso, nós agimos por impulso porque as emoções são isso. A nossa emoção, elas são impulsos que, na verdade, ela age como uma caixa preta, eu costumo dizer, né? Que você vai armazenando e no momento onde você não tem condições de racionalizar, é onde o nosso cérebro utiliza essa caixa preta
e põe para fora aquilo que a gente tem para que a gente consiga tomar uma ação no sentido de lutar ou de fugir. Então, quando a gente toma uma decisão por impulso, e trazendo isso para dentro da questão financeira, a gente está tentando suprir algo. E quando a gente está suprindo algo, é emocional. Eu estava conversando com uma pessoa que eu estou atendendo, e ele falou assim: poxa, cara, mas eu tô. Ele tem gastrite, né? E faz jejum. Só que ele costuma fazer jejum de 8 da noite a meio-dia do dia seguinte. Eu falei, mas você não tem condições de fazer porque você tem problema de gastrointestinal, você tem gastrite. Como você vai fazer um jejum tão longo? Aí eu falei assim, por que você não faz jejum de doce? Porque eu sei que ele é uma pessoa que gosta muito de comer doce. Ele falou assim, cara, mas o doce me acalma. Eu preciso sempre estar comendo alguma coisinha, um docinho ali. Eu falei, então, esse é o problema. Você está comendo a sua ansiedade. Então, o comportamento dele está se traduzindo através dessa ansiedade. E qual é a ação que ele está tomando? Comer um doce. Ele já se autocondicionou a comer um doce. Ele fala, aí comendo um doce eu vou me acalmar. Só que não é o doce que acalma ele, mas ele condicionou o doce como um calmante. Só que, biologicamente falando, fisicamente, isso vai refletir, vai ter efeitos negativos na saúde dele. Porque, independente de como a mente dele está funcionando, o corpo vai reagir. Então, assim, nós nos comportamos de acordo com as nossas emoções, como nós estamos emocionalmente. Então, se a gente está emocionalmente instável, a gente vai direcionar essa compulsão para alguma coisa, ou para um alimento, ou para uma compra, uma questão financeira, ou para estar sempre ali comprando, tendo um mecanismo de recompensa, porque quando você ingere um doce, ou você faz uma compra, o que você quer é a recompensa que aquilo ali te gera, o prazer que aquilo ali vai te dar, de você conseguir fazer uma compra e receber algo novo. Então você se condiciona a sempre estar recebendo algo novo. Você não olha para as consequências que aquilo ali vai trazer. Esse meu paciente não está olhando para a possível diabetes dele, para todas as inflamações que o açúcar traz. Ele não está olhando para isso. Ele está olhando para a recompensa imediata que a ingestão de açúcar, a ingestão de um doce vai trazer para ele. Então, da mesma maneira, a gente age na nossa vida financeira. A gente não olha para as consequências financeiras que vão ser geradas por conta da compulsividade que a gente tem nas compras. A gente só olha para aquilo que a gente está comprando e o prazer que aquilo vai gerar para a gente. E tudo isso é o resultado de algumas emoções que não estão saudáveis. Então, como que esse pensamento se dá? Essa construção que você falou, Mário, que nós somos o resultado dessa construção. Desculpa. Essa construção, ela se deu, né, desde lá da nossa concepção, quando você ainda estava na barriguinha da sua mãe. Dentro da psicologia, a gente trata, a gente aborda isso através de 4 pilares. Que pilares são esses? Família, religião, ambiente social, instituição de ensino. Só que a família, gente, é o primeiro contato que nós temos com o mundo real. Quando você sai lá de dentro da barriguinha da sua mãe, o primeiro contato que você tem com o mundo externo é com o colo da mãe, é com a família. O primeiro alimento que você recebe é da mãe. Então você começa a entender que determinados prazeres vêm de personagens relacionados à família. O que isso produz em você? Produz uma relação de confiança, onde tudo que é oferecido por essa família é algo aceitável por você. Por quê? Porque você já tem esse relacionamento de confiança. Então, é a família que te ensina os comportamentos iniciais que você tem. Então, se você vem de uma família onde o comportamento no uso do dinheiro é algo extravagante, você não vai entender essa extravagância como algo errado. Se você vem de uma família onde o comportamento no uso do dinheiro é algo de reter, há uma retenção de dinheiro, o pai ou a mãe segura o dinheiro e você chega a passar privação por conta dessa questão
retenção de dinheiro demasiado, você vai entender que aquilo ali é algo comum. Ou a outra opção, quando você começa a se relacionar com esses outros 3 pilares, que é religião, ambiente social e instituição de ensino, você começa a gerar esses contrapontos com a família, que é o primeiro contato que é o primeiro pilar que você tem contato social. Então, assim, a religião, ela imprime valores, a família, ela imprime valores, princípios. Tudo isso vai te auxiliar a construir o seu pensamento, a forma como você pensa, a forma como você acredita, como você alimenta suas crenças, como você enxerga a vida, como você entende o certo e errado, aquilo que as aceitações, aquilo que você não se permite. Tudo isso vai ser a partir desses 4 pilares. Então, se você começa a crescer e você começa a frequentar alguns ambientes que colocam à prova algumas crenças e conceitos que você entendia como certo, isso pode te gerar alguns efeitos opostos, como, por exemplo, se você cresceu numa família onde havia uma escassez muito grande, às vezes não era nem por falta de dinheiro, tinha dinheiro, mas o pai ou a mãe retinha o dinheiro, né? O povo antigo tinha muito disso, né? De 40, 50, 60 anos atrás, era um público que guardava dinheiro debaixo do colchão, né? Que achava, eu prefiro ter esse dinheiro guardado aqui, porque vai que eu preciso. A minha mãe mesmo, eu me lembro que minha mãe sempre tinha uma garrafa de refrigerante guardada na geladeira. Aí, às vezes, eu, né, na traquinagem de adolescente, chegava lá e bebia o refrigerante e ela ficava pistola porque eu bebi o refrigerante. Eu falei, mas o refrigerante está aqui. Ela, mas e se chegar alguém? Não tem nada para oferecer. Ou seja, tinha esse valor de segurança em ter algo em casa. Então, assim, chegou a gente aqui. Peraí. Boa noite, Júlio César. Boa noite. Tudo bom? A aula já começou, mas depois você pega a gravação, ele está gravando, tá? Tá bom. Um abraço, vamos lá. Eu estou falando aqui da construção, de como se dá a construção do nosso pensamento, para você só pegar aí, não ficar com o bonde andando. Então, assim, a partir desses 4 pilares, nós vamos constituindo o nosso pensamento. A nossa família vai imprimir naquilo que a gente acredita, a nossa religião vai imprimir aquilo que a gente acredita, nas nossas crenças, nos nossos princípios, nos nossos valores. O ambiente social, as pessoas com as quais a gente se relaciona, vizinho, colegas de trabalho, colegas de escola, todo esse relacionamento que a gente vai tendo ao decorrer da nossa vida vai imprimindo na gente maneiras da gente pensar. Somos seres pensantes, autônomos, e a gente vai fazendo pontos e contrapontos a partir daquilo que a gente entende como verdade e contraponto com aquilo que a gente vive na realidade. Então, tudo isso vai formando a forma como a gente pensa. E com a questão financeira não é diferente. A gente sempre vai, a partir daquilo que nós acreditamos, a partir daquilo que nós temos como verdade, olhar para o dinheiro e ver se aceita desaforo ou não, se vai ceder aos nossos desejos e vontades ou não, se a gente vai entender que chegar no final do mês, eu tenho o cartão de crédito aqui, tem limite? Tem, vou passar, mês que vem eu pago. Você cresceu vendo isso como uma verdade, você vai viver acreditando que isso não é errado. Só que as consequências de viver de uma forma errada, elas não estão baseadas no que você acredita. Elas são baseadas na realidade. Você pode viver fora do teu orçamento, mas isso vai te gerar consequências. Você enxergando isso como algo errado ou não. Independente de você ter sido criado de uma maneira onde o dinheiro era utilizado de forma extravagante, ou o dinheiro era utilizado de uma forma a se reter
Independente disso, as consequências elas vão chegar. Então, assim, hoje eu trouxe nós temos catalogado, salvo engano, dentro da psicologia, da TCC, na verdade, que é a teoria cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu sigo dentro da psicologia. Nós temos catalogado, salvo engano, 47 crenças limitantes. Eu trouxe algumas aqui que são mais relacionadas ao comportamento financeiro, e vocês vão me dizendo se vocês se identificam com algumas delas, porque são justamente essas crenças que vão gerar alguns bloqueios no uso do dinheiro de vocês, na forma como vocês vão se organizar, na forma como vocês vão olhar a vida financeira de vocês e entender se precisam avançar, se precisam retroagir, se entendem que o comportamento precisa ser mudado ou não. Então, vamos lá. A partir disso, agora que vocês entendem como funciona o pensamento humano, e que dentro desse pensamento nós temos as crenças, que são nossos valores, nossos princípios, a forma como a gente encara a realidade, a partir disso, ver se vocês se identificam com algumas dessas crenças limitantes e se elas estão presentes na vida de vocês, de alguma forma, agindo de uma forma negativa. Gente, não sei se é alergia ou o que é, mas está dando uma irritação aqui no meu nariz, mas vamos lá. Primeira crença limitante, pensamento preto e branco. Mário, o que é pensamento preto e branco? É uma tendência a ver as coisas ao extremo. Ou é 8 ou 80. A pessoa ela demonstra um alto grau de rigidez de pensamento. Porém, assim, ela também, né, ela é dotada de algumas características, como é uma pessoa perseverante, é uma pessoa obstinada, é uma pessoa focada, é uma pessoa que está sempre buscando uma precisão, ela é focada em detalhes, é uma pessoa detalhista. Então, assim, só que isso tem um problema. Com uma rigidez de pensamento dessa, ela entende que o mundo tem que se moldar ao pensamento dela. Senão o mundo está errado. Dificilmente essa pessoa ela vai se enxergar errada. Uma frase muito utilizada para quem tem esse tipo de crença é: a pessoa fala assim, ó, é assim, 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 assado. Eu estou certo ou estou errado? No final do que ela está falando, ela sempre emplaca ali, ó, eu estou certo ou estou errado? Ela não quer ouvir que ela está errada. Ela só quer ratificar aquilo que ela falou e quer que alguém chegue para ela e fale, não, você está certo. Só que o que acontece? Quando a gente tem esse tipo de pensamento rígido, há uma dificuldade muito grande de se abrir para coisas novas. Porque você está tão consolidado no teu pensamento, você está tão seguro no que você pensa, na vida que você vive, que você leva, que você não se abre para experimentar coisas novas e até mesmo identificar aquilo que você está fazendo de errado. E isso é uma coisa que a gente vai experimentar muito dentro da mentoria financeira. Porque se vocês estão aqui, vocês chegaram ao entendimento de que precisam de uma mudança na vida financeira de vocês. E se isso for identificado, a gente não pode ter essa rigidez de pensamento a ponto de falar, poxa, até aqui a Sulamita está certa, mas eu acho que nesse ponto aqui ela não está, não. Tá, mas por que você acha que ela não está? Porque eu vivi assim a vida inteira e deu certo. Isso é uma coisa que a gente escuta muito. Pelo menos isso aqui até agora deu certo. Só que dar certo não é estar certo. Por quê? Aquilo que dá certo para você é uma questão de concepção. Você pode entender que está dando certo diante do caos que você se acostuma. Tem uma frase que eu utilizo muito, que eu falo com os pacientes, que é assim, ó, quer dizer que então na sua bagunça você se acha, né? A pessoa ela está confortável porque na bagunça dela ela se encontra. Então, para ela está tudo bem viver assim, ela se acostuma a viver assim. E nós, enquanto seres humanos, temos essa capacidade essa neuroplasticidade de se adaptar aos cenários. Então, a gente vai se adaptando ao cenário de acordo com a nossa necessidade. E quando você vê, você está lá afundado em dívida,
está vivendo uma vida mediana ou miserável, sem nem perceber. Então, a rigidez de pensamento é algo que vai atrapalhar muito a sua evolução, caso você não consiga dissolver essa crença, que, na verdade, é uma forma de bloqueio, de autopreservação. Essa crença, na maioria das vezes, as pessoas utilizam ela como uma proteção, para não ter desafios, para não ter que se desgastar, para não ter que investir energias em coisas novas. Segundo, catastrofização. O que é catastrofização, Mário? É exatamente isso aí que o nome diz. Esse tipo de comportamento, a pessoa ela só prevê desastre acontecendo na vida dela e desconsidera qualquer possibilidade de dar certo. Qualquer atividade que ela imagine ter uma fração de dificuldade, ela já projeta o pior cenário possível. Então, assim, por exemplo, se meu salário vier faltando R$10 esse mês, eu não vou conseguir pagar as contas. E você começa com esse discurso. Se meu salário vier faltando dinheiro, eu não vou conseguir pagar as contas, não vou conseguir pagar as contas. Aí, independente se vier faltando R$5 ou se vier faltando R$300, você já se condicionou a não conseguir pagar suas contas. E é aquela velha máxima, você fala assim, não vou conseguir pagar as contas mesmo, já estou lascado, então vou acabar de me lascar aqui. É onde você pega e aceita se afundar mais ainda. Então, estejam atentos a isso, a esse tipo de pensamento que pode surgir. Boa noite, Regina, tudo bom? Depois você pega aí o início da aula, tá gravado, tá? Tá bom. Então, a gente acaba se condicionando a isso, por conta de aceitar, de já ter se alimentado dessas palavras, a gente acaba se condicionando e aceitando. Então, o nosso pensamento, como eu estava falando no início da aula, ele é alimentado por aquilo que a gente fala. Então, quanto mais você fala sobre algo negativo, quanto mais você fala catastrofiza, fala de desastre, você está alimentando o seu pensamento com esse tipo de pensamento ruim. E isso vai se traduzir em emoções ruins e em ações ruins. Terceiro, descontar o positivo. O que é descontar o positivo, Mário? É você ver que as coisas estão caminhando para uma evolução, só que você começa a minimizar essas evidências que estão contradizendo teus pensamentos negativos. Você vem alimentado por pensamentos negativos, como eu estava falando na crença anterior, só que a realidade não reflete isso que você está pensando. Você vê uma coisa melhorar aqui, a Sulamita começou a mexer na minha planilha aqui, a Sulamita começou a ajeitar ali, já estou vendo uma luz no fim do túnel. Só que as coisas estão acontecendo, só que teu pensamento é, caramba, será que eu vou conseguir? Poxa, eu estou vendo que a Sulamita está ajeitando ali, mas a catástrofe é tão grande, olha, é tanta coisa para fazer, é tanto problema, é tanta dívida, eu não sei se vai conseguir. Aí a Sulamita está do outro lado, a gente ajeita aqui, a gente ajeita ali, se a gente mexer aqui dá para fazer isso, se a gente reduzir aqui, se investir nessa área aqui, a gente dá para ter um respiro. Só que você não se prende ao que está tendo de positivo. Você fica preso à catástrofe de onde você estava vindo. Então, isso vai prejudicar a tua evolução, né, dentro desse processo de mentoria. Então, esteja apto, esteja preparado, esteja receptivo a todas as mudanças que a mentoria vai proporcionar na vida de vocês. Vocês podem ter certeza, vocês vão sair, ao final dessa mentoria, outras pessoas, vocês vão sair daqui com outra mentalidade, com outra expectativa de futuro, e vão com a paz totalmente diferente da qual vocês entraram na mentoria. Vocês podem ter certeza disso. Quarta crença limitante. Adivinhação. O que é adivinhação, Mário? É você fazer previsões baseadas em informações infundadas, escassas. Exemplo,
a Sulamita, eu entrei na mentoria, mas daqui a pouco a Sulamita vai mandar eu cortar um monte de coisa. Igual teve uma menina que fez de umas turmas passadas aí, ela falou que quando ela entrou na mentoria, ela falou assim, caramba, a Sulamita vai cortar o meu dinheiro do iFood, porque eles gostavam muito, né, de pedir lanche e tal, de lanchar à noite. O meu dinheiro do iFood vai embora. E assim, quando encerrou a mentoria, ela tinha o dinheiro dedicado dela ao lanche, e ela ficou super feliz. Só que ela já estava sofrendo lá no início, sem saber do que iria acontecer depois, ela já estava sofrendo. E isso, gente, vai trazendo um reflexo negativo na nossa mente, onde vai minando as nossas forças, vai dissolvendo a nossa energia, e a gente nem imagina o quanto isso é prejudicial. O quanto que traz uma roupagem negativa para algo tão positivo que é a mentoria na vida de vocês. Então, assim, não tente adivinhar o que está por vir. Se baseie na realidade, no que vocês estão vivendo hoje e em tudo aquilo que a mentoria vai apresentar para vocês. Quinto, terceirizar a felicidade. O que é terceirizar a felicidade, Mário? Dar a fatores externos a palavra final sobre as nossas emoções. O que é isso? Mário, poxa, eu tô com a minha vida financeira organizada, eu tô vendo as contas direitinho agora, caramba, tá com o dinheiro todo dedicado aqui, eu não fico mais arrancando os cabelos no final do mês, mas, poxa, eu só vou estar feliz mesmo quando eu trocar de carro. Eu só vou ficar feliz mesmo se eu comprar aquele carro. Aí eu vou ficar feliz. Isso é terceirizar a felicidade. Você está deixando de viver um momento prazeroso, onde as coisas estão dando certo agora, porque você está dizendo para si mesmo que a sua vida só vai dar certo quando você atingir tal objetivo. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai lá, vai trocar o carro, vai sentir o prazer no momento de comprar o carro e depois a sua vida vai voltar ao normal. E você vai viver da mesma maneira que você estava vivendo antes. E vai se frustrar. E às vezes você vai frustrar até um sonho que poderia ser algo que te dá um prazer muito maior por conta dessa ansiedade de querer colocar rótulos na sua felicidade. Não coloque rótulos. Não terceirize a sua felicidade. A Bíblia fala da gente ser fiel no pouco, né? Isso é ser fiel no pouco. É você ter prazer nas alegrias e felicidades que você consegue viver e experimentar cada uma delas independente da sua situação, independente do momento real que você esteja vivendo. Sexto, falsa sensação de impotência. O que é isso, Mário? Falsa sensação de impotência é acreditar que nós temos menos poder do que de fato nós temos. É chegar e falar assim, poxa vida, Sulamita pediu para a gente fazer o desafio 30 aqui. Mas é tanta coisa. Caramba, eu acho que eu não vou conseguir, não. Não sei. Tem que fazer isso aqui, tem que anotar ali, tem que ver a questão do cartão aqui. Vocês têm todas as informações. Se você abrir na fatura, você pegar a sua fatura, você vai conseguir anotar cada gasto. Se você pegar o boleto lá, a fatura do cartão de crédito, a mensalidade da escola, ou a conta de luz, a conta de água, você tem poder de ter acesso a essas coisas e ir lá e anotar e cadastrar cada uma delas. Só que você começa a se auto-sabotar, que a gente vai falar mais adiante, o que é isso, e acaba desacreditando o poder que você tem. Então, assim, por que eu dou essa aula logo no início? Por que eu abordo essas crenças limitantes? Porque eu sei que vocês vão ser atingidos por cada uma delas. Pode não ser por todas, você pode não se identificar com todas, mas uma ou outra você vai olhar para e você vai se enxergar nela. E eu já estou me adiantando a esse processo com uma estrutura, com uma forma de alicerçar a estrutura emocional de vocês para que vocês consigam passar por essa mentoria, por esse processo de mentoria, fortes, bem estruturados, e não somente para a mentoria, que essas coisas aqui vocês vão poder levar para todas as áreas da vida de vocês. A partir do momento que vocês começam a olhar para si mesmo
começa a identificar aquilo que vocês estão fazendo de errado, isso vocês podem levar para a vida de vocês. Não somente para a área da organização financeira, mas para a área emocional, pessoal, profissional, espiritual, ministerial. Entendendo esse mecanismo de funcionamento aqui, da aula de hoje, vocês vão poder expandir isso para toda a vida de vocês. Então, finalizando essa etapa aqui das crenças limitantes, não se deixem ser manipulados por elas, porque essas crenças, elas agem como uma forma de impedir você de ir ao desconhecido. Elas é um mecanismo de autoproteção que a nossa mente utiliza por entender que vocês estão indo para um lugar onde vocês não conhecem. Só que o lugar que vocês conhecem hoje é o lugar da catástrofe financeira, é o lugar da desordem financeira. E a sua mente, ela está adaptada, está acostumada a viver nessa desordem. Só que a partir de hoje, vocês decidiram em si mesmos que vão mudar esse cenário. E vocês precisam começar a alimentar a mente de vocês com essas informações de que o cenário de vocês vai mudar, de que o pensamento de vocês vai mudar, que a vida financeira de vocês vai mudar e que a partir dessa mentoria vocês vão conseguir conquistar muitas e muitas coisas. São coisas infinitas, porque colocando em prática tudo que é apresentado na mentoria, isso é para sempre. O que vocês vão colher de recompensa, de retorno, é para o resto da vida de vocês, para os filhos de vocês, para a família de vocês. Então, não se deixem limitar por conta dessas crenças que existem na nossa mente. Então, assim, próximo... eu nem abri os slides, me perdoa, esqueci. Mas na próxima eu abro. Saindo das crenças limitantes e entrando nessa parte que eu chamo até as minhas pedras de tropeço. Eu chamo a segunda parte de minhas pedras de tropeço. Eu vou até dividir a aula aqui para não ficar tão grande para quem for assistir.